parte tecnológica tem os seus embates. Sempre tem os seus embates. Então agora acho que se ouve. Então eu reinicio, porque sem o som não adianta, só a imagem não resolve nada aqui. Então eu dizia isso, falava da carta do que o prelado da Obra-Mãe enviou em novembro desse ano, né? Que qualquer pessoa pode acessar no site da obra, em que fala da amizade como tema praticamente único, né? E dizia que me parece que é um pouco profético por isso, porque não se sabia ainda que estava se iniciando a pandemia, né? E a pandemia exigia pessoas reclusão, ia pedir convivência próxima em casa, e círculos próximos de amizade de família, amizade no âmbito parentes. Penso também hoje em dia muita amizade por esse caminho aí das mídias, que nós também estamos encarando aqui, né? E aqui, ao falar da amizade, ele cita Aristóteles e diz que é necessária a amizade para a felicidade. Não só como satisfação pessoal, mas como necessidade que o ser humano tem de se relacionar. A amizade que deve se dar entre marido e mulher, né? Alguém me contava, pode ser fake, não sei, não posso garantir, né? Que na China houve agora, nesses meses, uma explosão de divórcios. Por isso, porque as pessoas, os marido e mulher tiveram que conviver o dia inteiro, eles que trabalham tantas horas por dia, todos os dias da semana, e de repente era casamento, mas não havia amizade, amor de amizade, né? Então quando tiveram que se encontrar, realmente aquilo ruiu. A amizade deve se dar com os filhos, a amizade se deve dar com os parentes, como eu dizia, com colegas de trabalho, com vizinhos, né? E a carta do prelado trata de muitos desses aspectos aí. Eu recomendo a leitura, uma leitura pausada assim ao longo desse tempo de reclusão, pode ser interessante. Aqui eu queria só pensar uma coisa inicial, é o primeiro ponto que vem lá na carta. Primeiro, não só como coisa introdutória, assim, mas como, realmente, eu diria, fundamento do que ele vai dizer depois, né? E com explicação de que por que um prelado de uma prelazia católica, como é o Opus Dei, se embrenha a falar da amizade, que é um tema bem humano, né? Por quê? Por esse primeiro ponto. O primeiro ponto que trata é a amizade com Cristo. Para um cristão é daí que se derivam as demais amizades, né? E é como que o modelo, o parâmetro de toda amizade. E não é só isso, né? Que no fundo só vai haver amizade humana se houver amizade com Cristo. A própria humanidade nossa se esclarece em Cristo, e a amizade humana também tem tudo a ver com a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, nós estamos às portas da paixão de Cristo. Nós teremos uma Semana Santa muito especial, muito diferente da habitual. Aquelas pessoas que costumavam participar das cerimônias vão acompanhar pela televisão, pela internet, né? Não vai haver aquele ambiente de feriado da Semana Santa, porque agora está tudo um pouco, entre aspas, feriado, as ruas estão vazias, né? O comércio está fechado. Nesse ano a Semana Santa vai ter que ser muito mais interior. E por isso eu pensava que valia a pena a gente considerar aqui as amizades de Jesus nas cenas que se dão à volta da Semana da Paixão, para a gente aprender. Então, que nós percorramos a Semana Santa e nós iremos nos encontrando com os amigos de Jesus. Eu gostaria que, assim como eu gostaria que você pusesse a imaginação em jogo ao longo desses dias, agora também, né? Você que está lá numa pequena, lá com os filhos, né? Você que está no sítio lá, na natureza, junto à natureza, você que está no leito de hospital e está, que talvez não tenha nada a ver com o corona, mas está lá, você que está num apartamento sem mais ninguém, né, sozinha, né? Você que está num canto do Brasil, ou que está lá na Austrália, nos Estados Unidos, a gente sabe que por esses meios a questão geográfica é ínfima, né? Que precisa essa imaginação em jogo, né? No domingo de Ramos, Cristo entra de uma forma assim triunfante em Jerusalém.
Ainda hoje em dia, quando se entra em Jerusalém, Jerusalém antiga, né? Se entra por uma dessas portas, tal como fez Cristo, igual. Né? Ele vinha de Betfagé, e foi um momento de triunfo. Né? As pessoas cantavam, agitavam ramos, estendiam roupas no chão, parecia que tudo ia correr bem, parecia que aquelas pessoas apoiavam de verdade Jesus, pareciam amigos de Jesus, que o louvavam, que o vitoriavam, que cantavam. Só que muitos desses, dali a 5 dias, estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então você vê que eram falsos amigos, né? Eram amigos apenas para as horas boas. Quando tudo eram louvores, eles se juntavam. Mas quando chega a hora amarga, eles pulam fora, até atacam, né? Se somam para atacar. A gente fica um pouco assim de repulsa, um pouco enojados até deles, né? Parece um absurdo dizer em tão pouco tempo, parece uma traição, né? Só que pode acontecer conosco. Nós somos amigos de Cristo nas horas boas, quando os sentimentos ajudam, quando a música da missa mexe comigo, quando as coisas vão bem, quando não há maiores problemas. Mas e nas horas em que as coisas apertam, né? Ou na hora em que não dá a mínima vontade, né? De rezar um terço, de pegar as páginas do Evangelho para lê-las, né? Ou na hora em que o orgulho, assim, quer incitar o nosso coração a ter raiva, a não perdoar aquela pessoa, a retrucar, né? Ou quando a gente não entende por que aquela pessoa está doente, ou por que eu não consigo sair dessa dificuldade econômica, né? Então parece que nos afastamos de Cristo, parece que a nossa amizade esfria, nós não nos sentimos próximos. E até pode ser que a gente eleve ao céu um grito de rebelião, de revolta, de reclamação, né? A verdadeira amizade deve estar para as duras e para as maduras, como se diz, né? A amizade com Cristo é tanto para as horas fáceis como para as horas difíceis. E se a nossa amizade com Cristo assim é verdadeira, então isso vai possibilitar que a nossa amizade com os outros não seja a falsa amizade, mas verdadeira, né? O amor pode se dar só quando o vento é favorável. Quando o marido está elogiando, quando tudo está funcionando às mil maravilhas, né? Quando o modo de pensar sobre a educação dos filhos, sobre as contas, totalmente de acordo entre ambos, né? Não, deve ser para as horas difíceis. Quando o marido está difícil, está passando por uma época difícil, também intratável, assim, por questões profissionais, etc. Ou quando há irritações por isso, porque as contas estão maiores do que as entradas, né? Ou quando não há diálogo. E aí vai estar contra a prova do amor. Vai ser teste de se é verdadeiro amor de amizade, né? A Semana Santa continua andando. E na quinta-feira, Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo. Na outra meditação nós veremos com mais calma. Mas para já a gente pode focar o lava-pés. Jesus se rebaixa, se ajoelha, lava cada um dos pés dos seus discípulos, que são seus amigos, né? E eles se deixam lavar. Só Pedro que esboça assim, um gesto de rebelião, porque ele parecia uma tarefa indigna do mestre, né? Agora, perante isso, essa insistência assim, de Cristo, ele se rende, né? É bom que nós saibamos, como amigos de Jesus, nos deixar servir por Ele, né? Ele se adianta a nós, Ele vem em busca de nós, Ele vem lavar os nossos pés. Ele é sempre acessível, assim. Ele sempre está ao nosso dispor, Ele sempre nos espera no sacrário, né? Seria uma pena que a gente não percebesse isso, que nós não víssemos o que supõe
essa iniciativa de aproximação da parte de Jesus, né? Nessa carta do prelado que eu dizia, nesse início da carta, ele diz o seguinte: saber-nos numa verdadeira amizade com Jesus Cristo nos enche de segurança, porque Ele é fiel. A amizade com Jesus é indissolúvel, nunca nos deixa, embora às vezes pareça calado. Quando precisamos dele, deixa-se encontrar por nós, está ao nosso lado para onde quer que formos. Porque ele nunca quebra uma aliança. A nós pede-nos para não abandonarmos, permanecer em mim. Mas se nos afastarmos, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nessa cerimônia tão tocante, né, da bênção do Santíssimo na Praça de São Pedro, acho que nos emocionou a todos nós. Ele falava na sua homilia de quando parece que Cristo silencia, na barca silencia, não responde, né? Mas Ele está sempre nos cuidando, Ele permanece fiel. A amizade da parte dele é garantida, né? Então, essa cena dos lavapés nos ajuda a que nós também saibamos nos deixar ajudar pelos outros, que possam nos lavar os pés. É um filho que se prontifica para ajudar, embora já saiba assim, de antemão, já sabe que provavelmente vai ser preciso refazer tudo depois, né? Mas a gente aceita aquele oferecer-se, né? São José Maria conta de uma forma poética que ele se emocionou um dia estando numa praia e vendo uns pescadores arrastarem a corda de uma rede de arrastão, trabalho duro, trabalho pesado, e quando de repente se aproxima uma criancinha lá e vai se somar também, e que evidentemente atrapalhava muito mais do que ajudava, mas como aqueles homens simples assim, incultos, né? Deixavam a criança ajudar. Então é isso, às vezes deixar-se ajudar pelo conselho de uma pessoa amiga, né? Não fixar-nos assim no nosso modo de ver, na nossa posição rígida, né? Pode ser uma ajuda para um outro modo de ver, sei lá, uma nova luz, uma sugestão de Deus às vezes. Segue a Semana Santa. Jesus é condenado, carrega a sua cruz até o Calvário. O ambiente era totalmente inamistoso, né? Os soldados o tratavam assim, como um condenado sem direitos, aquele que estava condenado à morte já perdia direitos pessoais. Os chefes dos judeus o ofendiam, o povo insultava. No meio que ambiente assim terrível, surge um ombro amigo, né? Simão de Cirene é forçado a carregar a cruz junto de Jesus. E naquele breve instante se forma uma amizade. E nós podemos dizer que o próprio de Simão Cirineu é compartilhar a cruz com Cristo. E é muito próprio da amizade isso, compartilhar, né? Compartilhar com Jesus, né? Nessa época agora, nossa, de Semana Santa, o fato de ele ser tão ofendido pelos homens, né? Compartilhar que ele seja esquecido, deixado de lado, humilhado. É o que se faz, por exemplo, no exercício da Via Sacra, que muitas pessoas estão fazendo por meios digitais nesses dias, e que é ótima prática. São José Maria, na Via Sacra, comenta: chegaste num bom momento para carregar a cruz. A redenção está se fazendo agora. E Jesus precisa muitos sirineus. Então é bom que você se achegue assim a Jesus, né? E pergunte: Jesus, em que eu posso ajudar? Como é que você quer que eu ajude? Né? Que parte da sua cruz eu posso tomar? E talvez ele te responda que você pode ajudar nos que estão à sua volta, né? Isso nos levará a que nós vamos compartilhar com pessoas amigas, as alegrias, as dores. Não basta que nós assistamos, vamos dizer assim. Não basta que nós estejamos informados. Temos que compartilhar. Isso é próprio da amizade, né?
Não no sentido assim tanto do compartilhar das redes sociais, né? Apertando um botãozinho lá e dando um clique, né? Mas associando os nossos sentimentos, né? Uma pessoa que está deprimida, né? Uma colega que está em perigo de se separar, uma pessoa que teve o terceiro filho, e isso traz apoios, oposições, gente que não aceita. Além disso, de compartilhar alimentos, insumos, álcool gel, né? Verduras, né? Com pessoas que estão desabastecidas, é tudo. Saber sugerir uma boa distração para alguém, essa época de locais apertados, né? Nessa época de isolamento não podemos estar no nosso canto, temos que estar compartilhando das alegrias e das cruzes dos outros, tal como fez Simão de Cirene, né? Continuando o caminho, apareceram umas mulheres que eram de Jerusalém. Elas choravam à beira do caminho, né? Porque não podiam fazer nada, mas sofriam. Elas se condoem com Cristo. Esse condoer-se poderia parecer inútil, né? Elas não libertam. Elas não aliviam da dor. Elas não resolvem o problema de Jesus. Mas se condoem. Condoer-se é doer-se com, né? É sentir a dor do outro. É bom que você se aproxime a Nosso Senhor na Semana Santa e ele pergunte assim: Senhor, como é que sofria o seu coração? Né? Como é que o seu coração amparava todos os golpes aí? Né? É bom que nós percebamos o quanto doeu na pele de Cristo tudo que se passou na paixão. Flagelação, a coração de espinhos, as cuspidas, as ofensas, a solidão. Isso nos ajudará a sentir na pele os sentimentos dos outros. A perceber aquele sofrimento da sogra. A condoer-se daquela cunhada que está deprimida e que reage negativamente a tudo. A condoer-se com as pessoas da Itália e dos Estados Unidos. Embora talvez não tenha ninguém lá, mas ou tenhamos. Não aparece no Evangelho, mas uma certa na tradição de antiguidade fala de uma mulher chamada Verônica, que no caminho de Cristo tira o seu véu e enxuga o rosto ensanguentado de Jesus. Né? E ele teria feito com que o seu rosto ficasse impresso no véu. Né? E essa mulher tem um gesto de carinho. Né? Assim ela manifesta a sua amizade por Jesus naquela hora. Né? E a gente pergunta ao nosso Senhor, né? Senhor, como é que chegou ao seu coração esse gesto de carinho? Né? Que alívio que propiciou? Fez diferença? E nós também temos que ter gestos de carinho para com Jesus. Nossa aproximação a Ele não pode ser só respeitosa, ou correta, ou justa e cumpridora dos deveres. Não, tem que ser aproximação carinhosa. Bom, que gestos de carinho você tem tido para com Jesus, né? Eu me lembro, com isso vamos terminando, num colégio católico, onde havia uma capela, e como o Santíssimo não estava, deixavam as portas do sacrário abertas, para que soubesse que não estava e não havia um culto errôneo ali. E com frequência, quando chegava o fim do dia, havia dentro do sacrário uma balinha de um doce, assim, né? E eram uns alunos que era pequeno e ocultamente esticava a mão lá e punha a balinha lá dentro do sacrário. Era carinho, né? Carinho. E nós também, muitas vezes, como vamos mostrar o nosso amor a Cristo com carinho? Como é que nós vamos mostrar a realidade da nossa amizade com os outros com carinho? Né? Isso é o que nós temos, né? Que aproveitemos dias para isso, para essa reflexão, para nos aproximarmos de Nosso Senhor e através de Nosso Senhor possa também intensificar-se a amizade com os que temos à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos
afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. O mistério da morte e ressurreição de Jesus dá aos cristãos uma gloriosa certeza de que Ele sempre está conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Tiro consequências práticas dessa verdade de fé. Procuro conhecer cada vez melhor a Cristo mediante a leitura da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento. Reservo todos os dias uns minutos para essa leitura meditada da Palavra de Deus. Compreendo que essa leitura, unida à oração pessoal, é um meio necessário para viver com Cristo. Deus manifestou-se em Jesus. O próprio Cristo disse: quem me vê, vê o Pai. Desejo manter um trato íntimo e constante com Ele, que me conduza a adquirir uma relação filial, cálida e confiante com Deus Pai. Posso dizer que há verdadeira amizade com Cristo? Senhor, diziam os apóstolos, ensina-nos a orar. Procuro ensinar as pessoas da minha família a rezar e começo por dar-lhes o exemplo. O meu exemplo de fé e de piedade é alegre e atraente para meus filhos. Estou consciente de que Cristo permanece na Eucaristia por amor aos homens. Comporto-me de acordo com essa fé, dirigindo-me com a imaginação à igreja mais próxima para rezar diante do sacrário. Manifesto a minha fé na presença real de Jesus na Eucaristia, dizendo com uma fé viva a comunhão espiritual que mais me agrade. Estou convencida de que preciso dessa intimidade com Cristo para encontrar a paz do coração e para dividir paz e alegria entre os que me rodeiam. Compreendo que a confissão é outro grande sacramento que propicia um encontro muito pessoal com Cristo, que Deus, através de seu instrumento, o sacerdote, que é outro Cristo, me perdoa os pecados e devolve a paz à minha alma. Procuro que o reconhecimento dos meus pecados se traduza num ato de contrição perfeita, com o desejo de confessar-me assim que seja possível. Rezo pelas pessoas afetadas pela doença, pelas que passam dificuldades de qualquer gênero, pelos governantes e por aqueles que trabalham na área da saúde.
Sinto-me unida ao Papa pela comunhão dos santos nessa hora de necessidade. Recomendo o mundo inteiro ao especial amparo de Nossa Senhora, com a segurança de que ela é uma mãe que nunca nos desampara. Ato de contrição. Agora vamos chamar ele. Peraí, eu ainda não pus a mão. Não, acho que tudo bem, né? Vou chamar ele. Tá bom. Manda ver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na carta do prelado que eu citava antes, ele diz ainda no início: é durante a última ceia que o Senhor nos mostra mais profundamente o desejo de nos oferecer a sua amizade. Na intimidade do cenáculo, Jesus diz aos apóstolos: eu vos chamo amigos. E ao dizer a eles, disse-o a todos nós. Dentro do quadro da paixão, há esse momento maravilhoso, assim, emocionante, único, né? Que é a última ceia. Quando uma pessoa tem a oportunidade de ir lá em Jerusalém, ao cenáculo, na Terra Santa, né? Ao entrar ali, se uma pessoa tem um mínimo de formação cristã, um mínimo de conhecimento do Evangelho, né? O coração fica tocado, né? E a imaginação um pouco se projeta para aquela reunião de Cristo com seus discípulos. E o clima que haveria ali, o coração de Nosso Senhor, estava em brasas, né? Ele dizia para aqueles apóstolos: ardentemente desejei esse momento. E agora está se realizando. E diz aos discípulos, como ressalta aqui, para o lado da obra: eu vos chamo amigos. É ele quem toma a iniciativa da amizade, né? E a gente pensa como os apóstolos deviam se sentir assim tocados por isso, né? Exceto Judas. Judas já estava com seu coração azedado, estava incapacitado para entender o que é o amor, né? E Cristo dizia: eu sou mestre e senhor, né?
mas isso não reduz o fato de que eu quero ser verdadeiro amigo. E como prova dessa amizade, ele deixa a Eucaristia, toma o pão, o vinho, e os transforma no seu corpo, no seu sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E diz-lhes, fazei isto em memória de mim. Deixava a Eucaristia que se apresenta em cada missa como um memorial, como uma reapresentação, como uma continuidade da presença de Cristo entre nós. A situação que nós estamos vivendo de pandemia ressalta algo que eu chamaria de valorização pela ausência. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso. Na Quaresma, não se põe flores sobre o altar, ali não há flores, não se reza o aleluia, não se reza o glória, e se pergunta, por que se tira essas coisas que são boas, são coisas belas? Se valoriza a beleza de tudo isso pela ausência, para que chegando à Páscoa se valorizem as flores, o aleluia, o glória, tudo que se representa. E assim acontece agora com a Eucaristia e com a confissão. Está se dando um processo assim no povo cristão de valorização pela ausência. Não poder assistir presencialmente à missa. Não poder confessar-se pessoalmente. Faz com que você perceba o valor e a grandeza dos sacramentos. Quando São José Maria, em 1974, estava para ir embora do Brasil, onde ele havia passado 15 dias maravilhosos, bons para nós, mas bons para ele também, Então, entrou o que no Brasil a gente chama de saudade, por adiantado, assim vamos dizer. E quando ele estava num grupinho assim, pequeno de pessoas, ele recordou uns versos que diziam mais ou menos assim. La ausencia es al amor lo que el viento al fuego. Apaga el pequeño, pero aviva el grande. A ausência está para o amor, como o vento para o fogo. Apaga o pequeno, mas aumenta o grande. Uma velhinha, pequenininha, de aniversário, se apaga com sopro. Agora, o incêndio de uma floresta com vento só aumenta. A distância da missa e da Eucaristia fará, talvez, com que o cristão tíbio se afaste ainda mais, porque não vai ter nem essa ajuda, não vai. Pode ser que apague, vai ter que ser reaceso depois, Mas pode fazer com que cresça o fogo do amor de um cristão que busca a santidade, valorização pela ausência. Eu me recordo de um livro em que um preso político conta como ele passou muitos anos num cárcere de uma forma assim injusta, com um tratamento muito duro, assim desumano. E nas visitas que recebiam os presos, ele acabou conhecendo e se apaixonando pela irmã de um outro preso. E ele e ela ficaram de casar quando ele fosse libertado. O que só se deu vários anos depois, com a intervenção de muitas ONGs assim, a favor dele, ONGs internacionais. Mas ele conta como aquele amor, que era quase só de espera, assim, o ajudava, por um lado, a se manter vivo e com saúde mental. E como aquele distanciamento obrigatório não só não diminuía o amor entre ambos, mas aumentava. Assim, o amor a Jesus na Eucaristia, eu diria que cresce pela ausência. Não poder entrar na igreja de sempre faz com que se cumprimente Nosso Senhor de longe, E se pode ver o Cristo Redentor no Corcovado, se lança uma palavra de carinho para Nosso Senhor que está lá, que sabemos que está lá no sacrário, A ausência é uma certa prova ou contraprova do amor, No Japão, o catolicismo foi levado lá pelo século XVI, mais ou menos. Mas um tempo depois, uma perseguição e já não havia nenhum padre, foram todos expulsos ou mortos. Mas alguns cristãos que
viviam lá no meio da floresta permaneceram como cristãos sem sacramento durante muitas décadas, durante séculos, sem catequese, sem missa, sem nada. E quando muito tempo depois chegou lá um missionário que estava pensando que estava se encontrando com pagãos, né? Aqueles descendentes dos antigos mostravam que não, eles estavam à espera da Eucaristia. Eles se mantiveram como cristãos dentro do que era possível ali, né? Um amor provado assim durante muitas e muitas décadas, e por isso muito mais meritório, né? Eu fiquei feliz ao ver nesses dias no site do Opus Dei que o primeiro entre os mais lidos lá, o mais acessado, uma espécie de link de classificação que vai variando com, né? Nesses dias aqui eram 6 dicas para assistir bem a missa pela televisão. E fiquei feliz porque mostra bem essa valorização pela ausência. Talvez até você tenha visto. E esses conselhos vão na linha disso, de procurar assistir a missa acompanhado, porque de fato isso ajuda, né? Para uma maior solenidade, seriedade, ter outra pessoa, né? Aprontar o ambiente, colocar uma cruz lá, ou acender uma vela durante a cerimônia, né? Ter a roupa adequada, né? Não tem sentido assistir a missa de pijama ou com traje esportivo, né? Dizer, não, estou aqui, né? Não fazer outra coisa durante a missa, né? Responder mensagem no celular. Olha, eu fico contente de saber que, se me permite uma coisa pessoal aqui, os meus pais que já têm uma idade assim significativa, né? Eu não devo ligar entre as 18 e 19 horas, porque estão assistindo a missa na TV. Acho ótimo, não só respeito, como acho muito bom, né? Estão assistindo a missa? Pronto. E também sugere lá fazer os gestos correspondentes, levantar, sentar, ajoelhar, responder, cantar junto. E na hora da comunhão, fazer a comunhão espiritual. Me parece que é bom que se entenda bem a comunhão espiritual, né? Por isso, acho que ajuda a autoridade novamente, uma autoridade de peso, que é São Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte: o efeito do sacramento pode ser gozado por quem deseja receber o sacramento, embora realmente não receba. Por isso, assim como alguns são batizados pelo batismo de desejo, assim também alguns recebem espiritualmente esse sacramento, está falando da Eucaristia, antes de o receberem sacramentalmente. Pode-se receber certos sacramentos pelo desejo, se diz tecnicamente, in voto, né? É o caso do batismo. No adulto, que está se preparando para o batismo, desejando o batismo, morre sem o batismo de água, de fato vai para o céu batizado, porque tinha o batismo de desejo, que produz os efeitos do sacramento. Assim na confissão, a gente vai comentar a seguir. E também na comunhão, se há o desejo verdadeiro de receber a Eucaristia, existe impossibilidade material, a comunhão espiritual faz com que se receba os efeitos do sacramento. Ou seja, quem faz a comunhão espiritual como deve, é verdadeiro desejo e a verdadeira impossibilidade, é como se tivesse comungado de fato, materialmente. A real recepção do sacramento, os efeitos do sacramento. E então é lógico que, acabada a missa pela televisão, se agradeça um tempinho por esse presente maravilhoso. Nesses dias eu revi na internet o testemunho de um arquiteto mexicano que foi sequestrado e passou 9 meses numa cela de 3 metros por 1,5 metros. Recordei porque justamente pensei, puxa, né, todos nós estamos recluídos, né? Ele ficou bem mais, 9 meses em 3 por 1,5. E como não havia nenhuma janela, nenhuma luz natural, nenhum relógio, ele não sabia que horas eram, se eram 3 da manhã, se eram 4 da tarde, se eram 11 horas, não tinha a mínima ideia, nem sequer a extensão de um dia, se entre um dia e outro realmente já haviam passado 24 horas. Mas ele procurava mais ou menos se organizar para isso, né? Dentro do possível. E ele se preparava e chegava um momento em que ele ia assistir a sua missa. Era um bom católico de missa diária.
E ele pensava, em algum lugar do mundo, nesse exato momento, está iniciando uma missa e eu vou participar dela. Ia repassando de memória os passos da missa, né? Ele não recordava exatamente as orações de memória, sobretudo as do sacerdote, né? Mas em grandes traços, sim, né? E como ele não tinha relógio, ele se alongava bastante na missa, né? E fazia comunhão espiritual, e fazia depois ação de graças. E ele conta como isso o ajudou a sobreviver com saúde mental perfeita, apesar dos 9 meses de reclusão. Outro sacramento que está sendo valorizado pela ausência nessa época é a confissão. Nós retornamos um pouco aos primeiros séculos da Igreja, né? Quando a praxe assim, da confissão individual regular não era frequente, não tinha ainda se instaurado, propriamente estabilizado na Igreja, né? Com o passar do tempo se viu que aquilo era muito bom, muito conveniente, muito saudável para os cristãos, então foi se instaurando, né? E agora, para aquelas pessoas que têm carinho pela confissão e se confessam regularmente, a ausência do sacramento faz com que seja valorizado. Se percebe melhor como é bom, né? Como é reconfortante ouvir no confessionário aquele eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz. A ausência ajuda a perceber melhor como é realmente uma manifestação assim, maravilhosa da misericórdia divina, né? Aquele conselhinho lá, talvez de meia dúzia de palavras, né? Fica como um guia para a caminhada, né? O próprio fato da gente manifestar verbalmente os nossos erros, nossos pecados, nos dá um alívio, nos dá uma sensação assim, de ter manifestado a Deus a nossa indigência, né? A falta de tudo isso nos faz valorizar mais essa possibilidade maravilhosa, né? Que na comum normalidade das coisas, vamos dizer, Deus e a Igreja nos oferecem. E justamente porque agora assim ficou inacessível para a imensa maioria dos cristãos, o Papa Francisco recordou a doutrina sobre a contrição perfeita. Em que consiste isso aí, né? Consiste no seguinte, né? Um cristão cometeu um pecado, ele pode não se arrepender do pecado cometido, então continua com o pecado dentro, né? Mas ele pode se arrepender, e pode se arrepender por 2 razões amplas, razões diferentes, né? Pode se arrepender por exclusivo temor do inferno. Se eu morrer com esse pecado, eu irei para o inferno. Para o inferno eu não quero ir, né? Então, isso tecnicamente se chama atrição, ou contrição imperfeita. Ou pode se arrepender por amor a Deus, porque Deus é ofendido com o meu pecado. Aí isso se chama contrição perfeita. Ora, só Deus sabe o que há no nosso coração. Se há apenas atrição ou se há contrição perfeita. Mais ainda, só se Ele toma a iniciativa, só se Ele nos ajuda com a sua graça, é que nós podemos chegar a ter condição perfeita, sobretudo se houve pecado grave, que traz a perda da graça. Mas sabendo que Deus é Pai, e que é tão bom, e que quer o nosso bem, isso nos dá confiança para pensar que pode ser perfeitamente que Ele facilite essa contrição para nós. Havendo essa contrição perfeita, que inclui em si o desejo de confessar-se quando seja possível, né? Então, Deus já devolve, naquele momento lá, já devolve a graça santificante ao coração. Já se reata a nossa amizade com Deus. As nossas obras recobram a luz da graça. Nós estamos em condições de ir para o céu, mesmo se Deus nos chamasse naquela hora. O pecado, mesmo que o pecado grave, fica afastado. Isso permite então a comunhão? A resposta é não. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Para que se possa comungar, é preciso ter recebido previamente a absolvição no sacramento da confissão.
Mas isso não tira a enorme eficácia da contrição perfeita. Ainda mais nessa época que nós estamos, em que a própria comunhão, dando-se materialmente pela aparição do próprio